Então, leve a pessoa, leve-a a uma confissão pública. Faltou um espaço aqui. Acho que está faltando. Eu sei o que aconteceu aqui. Esse aqui é de outro e quando eu colei esse ficou. Era para apagar essa parte. Isso, irmão. Já pode apagar essa parte de baixo, se der para fazer. Isso, obrigado. Amém. Leve-a a uma confissão pública, tá? Então, você quer encorajar a pessoa que ela confesse Jesus Cristo publicamente, né? Eu, geralmente, quando ganho uma alma para Cristo, eu falo, agora você precisa contar para alguém que se fez. Se tiver alguém por perto, que pelo cenário você já entendeu que a pessoa vai apoiar, porque você não quer pegar um neném e jogar para os lobos, né? Mas se você perceber que tem pessoas por perto que vão, ou outros irmãos da igreja, né? Ou alguém da família que já mostrou a sua aprovação daquilo que está acontecendo, que a pessoa já se identificou como cristão também, salvo, e está aprovando isso, você pode falar, fala para o João a decisão que você tomou, fala para seu tio, né? Ou você fala, vem cá, irmão, está perto, né? Às vezes a gente indo de casa em casa, o irmão ainda está perto, não está muito longe, vem cá. Aí o irmão vem Juliane, fala para o irmão aqui a decisão que você tomou, né? E isso é bom, porque isso aí já ajuda ela a confirmar isso no coração dela. É muito importante, tá? E fala para ela confessar para os outros a decisão que ela tomou, tá? Nisso também, se puder oferecer para a pessoa uma carona para a igreja, isso é muito bom. Nem todo mundo tem essa opção, às vezes a pessoa não tem carro, né? Mas se você tiver carro e também não mora muito longe, então você pode oferecer uma carona para ela. Ou se você viu nela uma convicção muito forte, fala, essa pessoa, eu acho que vale a pena a gente tentar encorajá-la para ir à igreja, ver se não tem um irmão da igreja que poderia passar na casa da pessoa e trazer ela. Pode, assim, trocar o número de contato, informação de contato com a pessoa, para poder manter o contato e fazer isso. Pode marcar e já programar uma carona, quer dizer, para ela, tá? 32. Senta-se do lado dela no culto. Se a pessoa vier ao culto, que é muito bom, né? O alvo, quando a pessoa aceita Cristo, se a gente conseguir trazer a pessoa para a igreja, isso é muito bom. Quando ela aparecer, senta-se do lado dela no culto. E eu já vi irmãos fazendo isso, irmãos que convidaram outros para vir. Isso é muito bom, isso é uma prática muito importante, porque a pessoa se sente mais confortável quando vocês sentam do lado dela. Ela está num lugar estranho, né? E às vezes custou para ela ir. É uma novidade muito grande para ela. Então, vocês sentando do lado dela no culto, isso ajuda ela. E enquanto a gente está falando sobre isso, deixa eu tratar outro assunto que é interessante. Os cristãos têm o costume de falar amém no culto. Amém significa o quê? Que seja assim, ou seja, é a verdade. E a natureza humana é o quê? A natureza humana é de ir pela convicção dos outros, né? Então, quando a pessoa vem participar de um culto aqui, vamos supor primeiro que ela é perdida, uma pessoa perdida. E o pastor está pregando sobre o Evangelho de Cristo. Quando você quando você diz amém, sabe o que você está fazendo? Ela, no coração dela, já vem com as dúvidas. Será que é isso mesmo? Mas é simples assim. Mas quando ela escuta uma meia dúzia de pessoas ou mais falando amém, isso já vai trabalhar no coração dela. Ela vai pensar, puxa, tem gente aqui que concorda com isso. Então, se eles concordam, às vezes o que ele está falando tem
tem alguma coisa a ver mesmo, né? Que às vezes é verdade mesmo, né? Se a pessoa já é salva, mas recentemente salva, e ela chega numa igreja e durante a pregação ela vê essa participação dos irmãos do culto, falando amém, concordando, isso também leva ela a prestar mais atenção. Puxa, todos esses aqui estão concordando com esse louco que está no púlpito lá, né? Às vezes aquilo que ele está falando é verdade, eu tenho que prestar mais atenção. Então isso aí obviamente, é uma vantagem, a gente pode falar até física, dessa questão de falar amém. Porque, obviamente, isso deveria ser motivado pelo Espírito Santo, não simplesmente ser uma mera tática nossa, né? Mas se você for pensar, essa questão de concordar nos cultos, com a pregação, com o ensino, é importante também para ou seja, nesse sentido, para as pessoas que não são daqui entender, tem mais gente aqui concordando, e não é só aquele louco no púlpito que está falando, ou dando a sua opinião, tá? Mas voltando àquilo que a gente está estudando aqui, senta-se do lado da pessoa quando ela vem, ela vai se sentir bem no culto por causa disso. Acompanha ela durante o apelo. Isso é muito bom. E há duas formas de fazer isso. A pessoa veio no culto, ela aceitou Cristo. Você pode até, dependendo da personalidade da pessoa, né? Se ela for muito tímida, tudo bem. Não quero forçar a pessoa a fazer uma coisa que vai fazer ela sentir muito incomodada. Mas essa questão da pessoa confessar Cristo publicamente, num culto, ajuda muito a pessoa, né? Então, dependendo da pessoa, você pode falar, se você quiser, e você pode até, se for sábio, você pode até avisar o pastor, fulano veio, ele aceitou Cristo, mas ele não confessou Cristo assim publicamente ainda. Aí o pastor, né, pode no final no final da pregação, no apelo, falou, se você aceitou Cristo recentemente e quer vir aqui na frente por sua vinda confessar Cristo, você não é obrigado a falar nada, só se posicionar aqui na frente da igreja para a gente apresentar você à igreja, falando que você aceitou Cristo, você é convidado. Aí quem ganhou a pessoa para Cristo, quem está com ela, pode falar, eu vou com você. Se a pessoa ainda não aceitou Cristo, mas você percebe que ela está sentindo uma convicção, você pode fazer a mesma coisa. Se você quiser, eu posso te acompanhar no apelo para chegar lá na frente. Tá? Às vezes a pessoa vem, pessoas aqui nessa igreja já foram salvas dessa maneira, vieram no apelo acompanhado por alguém da igreja. Tá? Isso é uma outra tática que é muito boa. Ok? 34. Na primeira semana, convide-a para tomar café com você. Ou em casa, ou em outro lugar, né? Se você puder. Né? Tudo isso, todas essas dicas, todas essas táticas, é para ajudar a pessoa a se sentir bem na igreja e já pegar esse costume, esse bom costume, que vai ajudá-la a crescer em Cristo, de frequentar a igreja, conhecer a igreja e frequentar a igreja. Ok? Bom, nós terminamos as dicas do começo, né, abordando o assunto do Evangelho até após a salvação. Agora, no final, nós vamos tratar mais alguns planos de salvação. Né? O mais comum, o mais usado é a estrada de Romanos, e também tem a estrada de Efésios, que eu já ensinei para os irmãos. Esse aqui é a Rua de João. Tá? E é a mesma ideia, é um conjunto de textos bíblicos do livro de João, tá? Selecionados para assim levar a pessoa a Cristo. Deve-se anotar o seguinte endereço bíblico na sua Bíblia, da mesma forma que falamos de Romanos e também de Efésios, tá? Ok, eu vou usar João capítulo 3, então, vou lá, João 3. João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creio no nome do unigênito Filho de Deus. Esse, o João, não demora para assim chegar ao destino. Já no começo,
Você bate de frente com a pessoa e pergunta, verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí você vai destacar o quê? Quem não crê já está condenado. Se a pessoa não crê em Cristo como seu único Salvador, segundo a palavra de Deus, ela já está condenada por causa de seus pecados. Tá? Vai destacar isso. Depois não é para trocar o slide. É João 7:7. João 7:7. João 7:7. O mundo não vos pode odiar, Jesus falando, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho que são más as suas obras. Vai destacar aqui, são más as suas obras. O mundo é cheio de o quê? Pecadores. E os pecadores fazem o quê? Obras más. Aí nessa você vai ter que explicar para a pessoa que ela também é pecadora. Que o texto diz isso, mas não é tão claro e preciso quanto a Romanos. Romanos é melhor, né? Está trocando o slide. Depois, João 8:44. João 8:44. Vós sois de vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Ou seja, aqui você vai destacar, vós sois de vosso pai o diabo, explicando, a pessoa não nasce filho de Deus. Pessoas acham que todo mundo nasce filho de Deus. Não, não nasce filho de Deus. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós nascemos pecadores e nascemos com um pai espiritual, que é o diabo. Esse é o nosso pai espiritual. Aí você fala isso para a pessoa. Porém, aí já vai para João 10, 11 a 15. João 10, 11 a 15. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí você fala, Jesus Cristo se identifica como bom pastor e ele faz o quê? Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo fez isso por você, fez isso por mim. Verso 12, mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, veio o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece também, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor que deu a vida dele por nós. Aí destaque esse ponto, pessoa perdida, e o bom pastor deu sua vida para ela, ok? Depois João 8, 49 a 52. Perdão, João 11, 49 a 52. João 11, 49 a 52. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós não entendeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. 52. E não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Então, olha, Jesus Cristo não morreu somente por aquela nação, Israel, mas por todos. Aí você vai desenvolvendo isso com a pessoa, né? Ok? Verso 46 do capítulo 12, próximo capítulo, 12, 46. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aquele que crê em mim. O que o Senhor
fala o que é que ele exige que você creia nele, não numa igreja, não numa religião, creia nele. Ele é o bom pastor. Pode voltar a falar, enfatizar isso, que deu a sua vida por você. Agora você precisa crer nele. Por quê? 14:6. 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse ponto você vai destacando nesse verso aqui. Olha, ele é o caminho. Não há nenhuma denominação, nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma prática religiosa que é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Aí você vai voltar para o capítulo 3, João 3. Se quiser, você pode ler o texto inteiro, do 1 a 7, ou você pode simplesmente ler 7, porque a gente quer destacar 7. Okay? E há alguns textos aqui nesse trecho que poderia ser difícil para a pessoa. E se você quer evitar isso, você vai direto no 7. Por quê? Por exemplo, verso 5, Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ela não pode entrar no reino de Deus. Há um monte de pessoas que acham que a água aqui é o batismo. Então, se eu não quero entrar nesse assunto de explicar que a água aqui não é batismo, eu faço o quê? Eu já vou direto no 7, necessário você nascer de novo. Aí eu vou destacar esse fato. Né? Dependendo do caso, você tem que orar, Deus te dê discernimento. Mas para você explicar que essa água aqui não é batismo, o certo vai ser de você usar outros textos para mostrar isso, aí já vai desviar um pouco do foco, tá? Se a pessoa perguntar, aí já vai ter que explicar, né? Mas João 1:7, necessário você nascer de novo. Como é que a pessoa nasce de novo? Vamos ver. 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, se eu não tenho Jesus como o meu fundamento, a minha salvação, então a Bíblia diz o que? Se eu não crer nele, a ira de Deus permanece no presente sobre mim, sobre ele, aquele que não crê. Mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Salvação, ela é simples. Então a gente quer evitar o máximo possível, quando a gente está evangelizando, dificultar o assunto, porque o assunto não é difícil, né? Só precisa desviar se a pessoa sinceramente está com uma dúvida e fica fazendo a mesma pergunta, mas como eu falei já em outra lição, se a pessoa está perguntando uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, você pode falar para ela: é o seguinte, eu prometo o seguinte, depois que a gente terminar desse estudo, eu vou responder para essa sua pergunta. Se isso já deixa ela satisfeita, contente, se continuar com o Evangelho, depois que ela aceitou Cristo ou não, aí se você vê que não tem jeito de evitar o assunto, aí você vai explicando essa dúvida dela, né? Aí chega em João 1:12. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornar os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Mas a todos quantos o receberam, aqueles deu o poder de se tornar os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Destacar isso. Aqueles que creem em seu nome. Agora, mais uma vez, a gente encontra aqui vamos dizer assim, que João, nesse plano aqui, não fica tão completo como a estrada de Romanos, porque Romanos já mostra o que a pessoa precisa fazer. Então, se você usar esse João, você vai ter que explicar o que a pessoa precisa fazer, ou você vai ter que explicar indo para Romanos, para ela saber o que ela precisa fazer, entendeu? Mas João também pode se usar dessa forma. Vamos supor que você não tenha muito tempo, você precisa de um atalho. Vamos direto para o assunto e com mais rapidez.
tá? 1 João 1:8, vamos lá. Todos esses estão em 1 João. Você já percebe que não vai ter tanto tempo? João 1:8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ó, esse aqui é fácil. Você fala, ó, se a pessoa fala que não tem pecado, a Bíblia diz que ela está enganada, porque somos pecadores. E a pessoa vai falar o quê? Eu concordo com isso. A maioria vai, né? Então isso já é igual Romanos, igual Efésios, igual João. A gente começa apresentando esse fato para a pessoa. Você é uma pecadora ou pecador, tá? Depois, 1 João 5,16. 5,16. 5,16. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte, eu não digo que se deve orar por isso. Aqui eu vou fazer o quê? Aqui eu vou usar uma aplicação prática para a pessoa. Porque hoje em dia, o pecado que leva a pessoa para a morte eterna é o quê? O pecado que leva a pessoa para a morte eterna é um pecado de omissão. O pecado de não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E isso é óbvio por João capítulo 16, né? Enquanto esse texto, sim, tem outros significados, né? Teológicos e tal. Aqui a gente está apresentando o Evangelho para a pessoa. E nós sabemos hoje que o pecado que leva a pessoa para a morte eterna é o quê? De não aceitar Cristo como Salvador. Então você vai destacar esse fato, ó. Nós somos pecadores, mas a realidade é que é um pecado que faz a pessoa ir para o inferno, que vai causar a condenação eterna à pessoa. O que é? De não aceitar Cristo como seu Salvador. 1 João 4:9. 1 João 4:9. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Então, por que Jesus foi enviado pelo Pai? Para que pudéssemos viver através dele. Pelo fato dele morrer na cruz por nós e ressuscitar, nós podemos viver através dele. Recebemos a vida eterna nele. Então, em 3 versículos, você já chegou à cruz do Calvário e prega aqui o Evangelho. Você é um pecador. Se morrer sem aceitar Cristo, esse pecado de não aceitar Cristo vai causar que você perca a oportunidade de viver eternamente através dele. Ok? 1 João 4,15, está no mesmo texto aqui. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus, precisa aceitar o Filho de Deus como seu Salvador. A 1 João, ela tem umas aplicações dúplicas, tem umas aplicações escatológicas, eu sei, mas aqui a gente está focando no Evangelho, fazendo uma aplicação para aquilo que é verdade hoje em dia em relação de aceitar Cristo. Então, em 4 versos, aí eu já chego. Mas se você tiver menos tempo, bem menos, aí precisar usar não tem muito tempo, tem tempo só para usar um versículo, tá? Ou você poderia usar 1 Pedro 3,18 ou Atos 13:39. Vamos lá. Não tem muito tempo, o que eu posso fazer? 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3:18. Ok? Porque Cristo também, uma vez, padeceu pelos pecados. Pergunto para a pessoa: você crê que Cristo morreu na cruz? Né? Pessoa católica, até evangélica, vai afirmar que sim.
Quantas vezes ele morreu? Uma vez pelos pecados. O justo, quem é o justo? Quem é o único perfeito? Jesus, amém? Pelos injustos, quem é injusto? Nós somos pecadores, amém? Para que nos levasse a Deus. O fim do verso, sendo colocado da morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, falando da ressurreição, eu geralmente nem falo muito do final, apesar que está falando da morte e ressurreição de Cristo, né? Mas já até para que nos levasse a Deus já é o suficiente. Ou seja, Cristo morreu, Ele sofreu uma vez por nossos pecados. Ele é o justo, nós somos os injustos. E Ele fez isso para nós levar a Deus. Não é uma igreja, não é uma religião que te leva a Deus. Quem que é? É Jesus Cristo. Aí, depois eu gosto de fazer isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar seu nome na passagem. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados. O justo, Jesus. Aí eu coloco o nome da pessoa. Pelo João. Ou pela Cláudia. Para que levasse a Cláudia ou João a Deus. Essa é a verdade. Cristo morreu, sofreu por você. Foi morto e ressuscitou para te levar a Deus. Você crê nisso? Que Ele é o único que pode te salvar? Se a pessoa falar sim, e você pode falar, então, vamos orar, e você pode aceitar Cristo. Acontece, e é muito rápido. Eu uso esses caso eu não tenho muito tempo. Como poderia usar então Atos 13, verso 39? Atos 13, 39. Teologicamente falando, Atos 3 e 39 é melhor que João 3,16. Mas geralmente a pessoa costuma conhecer mais João 3,16. Mas Atos 3 e 39 explica muito bem e da forma bem resumida a salvação neotestamentária. Atos 3 e verso 39. E por ele, Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Nenhuma obra pode salvar. Você não consegue se justificar ou se tornar justo perante de Deus por fazer alguma coisa. E nem a lei conseguiu fazer isso para você. Olha, das quais não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Como é que a pessoa se torna justa perante de Deus? E por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Você quer ser justificado de todos os seus pecados? Crer em Jesus Cristo. É bem rápido, mas às vezes é tudo o que a pessoa precisa. E pelo menos você colocou num verso resumido na mente dela essa grande verdade. Martinho Lutero, claro que ele estudou outras passagens, mas o que levou ele à salvação é Gálatas 3. O justo viverá pela fé. Caiu a ficha. Então, nem sempre precisa muita explicação. A explicação é boa, é importante, porque você queira verificar que a pessoa entendeu a salvação. Eu sou fã de ir devagar com a pessoa. Eu nunca gostei de ir correndo ou passar a ideia para a pessoa que salvação é uma mera oração. A oração acompanha a salvação justamente porque a confissão faz parte da salvação. Mas não é uma oração que vai salvar a pessoa, porque o católico, coitado, ele sempre ora. E se você pedir para um católico ore comigo, ou uma pessoa religiosa de qualquer igreja, ore comigo, a pessoa vai orar. Ela quer a bênção de Deus, ela quer agradar a Deus nesse sentido, mas pode ser que ela não entendeu e que ela não está crendo de coração no sacrifício único de Cristo para a salvação. Ela pode estar em dúvida, achando que ainda tem que fazer alguma coisa. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado. Mas, de vez em quando, o fruto
está ali, bem maduro, só esperando alguém chegar e pegar. E quando isso acontecer, a gente até fica incrédulo. Como é que a pessoa pode ter isso? Eu falo para os irmãos, quando eu evangelizei o pastor Rafael, isso é fato. Eu saí de lá, falei para o irmão que estava comigo, cujo nome eu não vou falar porque eu não quero envergonhar, ele não está aqui, mas eu falei, ó, não sei não, irmão, não sei se era tão simples, que eu não sei se era de verdade, o que você achou? Eu não sei, ele parece que entendeu, mas também porque na época eu não conhecia o pastor Rafael, né? Ele é muito quietinho, né? Ele não se manifesta muito emocionalmente, né? Eu saí de lá, ele tinha pedido para a gente voltar. Nisso eu entendi, alguma coisa tem, porque ele pediu para a gente voltar. Quando voltei, a irmã Andréia, a mesma coisa. Aquele jeitinho dela, quer dizer, ela aceitou Cristo e nunca imaginei que eles iam pegar tão firme, crescer tanto igual eles cresceram. E era fácil. Pastor Rafael era Romanos 3:10, 3:23, 5:12, sim. 6:23, salário de pecador. Creio nisso? Creio. Você é um pecador. Eu lembro que você viu nos olhos dele um pouco de lágrima, né? Aí, agora se você quer, você pode orar, aceitar Cristo. Quero. Orou. Era isso. Você pode voltar amanhã à noite? Posso. Eu falo, era tão simples que eu não sei, eu não acredito que pode ser tão simples assim, mas às vezes é tão simples assim, amém? Por isso também a gente não quer dificultar o que Cristo simplificou, amém? E não se pode julgar somente pela reação da pessoa. Porque tem gente também, eu já vi o outro lado da moeda. Pessoa chegar aqui na igreja chorando, vai no escritório, chora. Aí você fala para a pessoa, você explica o evangelho, ela ora, ela chora, vai embora, nunca mais você vê ela. Mas sabe o que, às vezes a pessoa pode aceitar Cristo e eu nunca mais ver ela, ela não precisa voltar para a nossa igreja para ser salva. Mas depois você fica sabendo o que estava acontecendo, que tipo, o marido dela separou dela e o que estava mexendo com ela nem era o evangelho. Era essa angústia e tristeza que o marido dela se separou dela. E o que ela queria era fazer tipo uma barganha com Deus, né? Uma troca, né? Às vezes se eu for na igreja, ele volta. Acontece isso, infelizmente. E a gente tem que orar para ter discernimento, para poder lidar com esse tipo de pessoa também. Por isso é muito bom. Se você duvidar que a pessoa está pronta, é melhor não empurrá-la para orar ou tomar uma decisão. Deixe Deus trabalhar. Pode esperar voltar depois, né? Mas ao mesmo tempo, discernimento é necessário, porque como eu falei no caso do pastor Rafael, nunca imaginei que ia se firmar tanto e que realmente era uma decisão real que tomou, pela simplicidade, né? Mas acontece assim. Ok? Como falei, semana que vem nós vamos recomeçar nosso trabalho de evangelismo de casa em casa. Quem puder ir, nos acompanhar, é nesse horário, é de 6:30 até 7:30. Nós falamos 18 horas, ou seja, 6 horas para quem puder chegar aqui. Às vezes a pessoa não consegue chegar nesse horário, aí manda mensagem, alguma coisa para o irmão Hudson. O Hudson posta lá no grupo, que temos um grupo também das visitas de casa em casa, falando a gente está indo para tal bairro e pode nos aguardar ou encontrar em tal, sei lá, um parque, na frente de um ponto de referência, né? Mas quem puder chegar por orar antes sempre é bom, sempre é gostoso. Agora, se por algum motivo, seu serviço, você realmente não pode sair nesse horário, a gente entende, tá? Mas vai evangelizando e colocando em prática todas essas táticas, ok? Alguém tem uma dúvida? Nós não tratamos a questão de vários
ou de lidar com as seitas, falsas doutrinas, justamente porque o foco nessas lições, essas 4, era realmente de evangelizar a pessoa. Por isso eu fiquei enfatizando isso, a necessidade de ficar focando no evangelismo. Irmã? O pastor citou no Evangelho pela segunda ou na terceira a questão de dar a mão para orar com a pessoa. Se for sexo diferente, tem problema? Por isso eu falo assim, eu usaria assim, discernimento, né? Nem sempre, né? Eu faço isso, nem sempre, né? Eu não sou muito de contato pessoal mesmo por causa da minha pessoa, mas quando é um homem, eu vejo muita convicção, eu falo, ó, toma a minha mão, como eu estivesse eu cumprimentando, né? Ou uma senhora, uma senhora, né? Jovens, se é uma moça, eu não faço isso, né? Por volta da minha idade, vai depender muito de como eu estar entendendo a situação, né? Mas eu pessoalmente é bem provável que eu não faço com uma mulher da minha idade para baixo, né? Não é necessário, né? É bom porque você vê a pessoa de seu livre vontade, ela está fazendo esse gesto, é um bom sinal que realmente ela está tomando a decisão. Por isso é bom, né? Mas não é assim uma doutrina na Bíblia que a pessoa tem que tomar na sua mão para aceitar Cristo, né? Principalmente que a mulher, se é um homem, né? Se fosse um homem, às vezes é esquisito mesmo. Uhum. Por isso também, se não dê para, assim, se você quiser aceitar Cristo, tome a minha mão, você pode falar, se você se interessa em aceitar Cristo, eu gostaria de orar por você. Agora, a oração que eu vou fazer não é a sua salvação. Você tem que tomar essa decisão. Mas eu gostaria de orar, que Deus te ajude a tomar essa decisão. Algo assim, né? Mas se a pessoa deixar, você vê que ela está se cedendo mais. Ela está chegando lá, né? Impressionante, graças a Deus que Cristo fez a obra, né? Porque realmente salvação é simples. Explicar a salvação é simples. E como disse um pastor uma vez, um pastor batista independente, às vezes os batistas independentes que conhecem bastante Bíblia, graças a Deus por isso, acaba errando em tentar expressar para a pessoa tudo que, né, o evangelista sabe. Isso não é necessário. A pessoa precisa simplesmente saber o que ela é pecador, ela será julgada por causa do pecado dela. Jesus é santo, juiz. E aí Deus mandou seu filho, por amor ao pecador, ele mandou seu filho morrer no lugar do pecador. E assim pagou o preço pelos pecados. E se a pessoa confiar em Cristo, aquilo que ele fez, ela se torna salva, né? Graças a Deus por isso. E esses versos podem ser usados. Eu aconselho que você comece com Romanos. E quem usa, geralmente, a maioria dos evangelistas sempre usa Romanos como base. Aí com o tempo eles vão aperfeiçoando e com a experiência já vai usando um ou outro texto, mas já sabe também como inserir na conversa, né? Mas com o tempo você vai ver, tem as pessoas que são simples, fáceis e outras que são muito difíceis. E nisso você também tem que orar, porque não há sabedoria em gastar muito tempo com pessoa que você vê que é muito crítica. Nesse caso, com educação, você quer deixá-la com algo para pensar e agradecê-la pelo tempo e já vai para o próximo porto. É isso que eu faço, porque eu lembro uma vez, há 2 anos acho que foi Luiz Henrique que estava comigo, e a gente estava conversando com uma moça e ela falou assim, ela ficava falando assim, mas isso é sua interpretação. Eu tô lendo Romanos para ela. Romanos, tudo era a minha interpretação. Eu falei, mas como assim?
a minha interpretação. Ela falou, mas tudo no mundo é assim. Como é que ela falou? Ela falou, tipo ponto de vista, seu ponto de vista, sua interpretação. E ela falou assim, tipo, ela falou, eu acho que se eu perguntasse para o senhor qual é a cor desse asfalto aqui, o senhor com certeza diria preta. Eu falei, acertou. Ela falou, não, mas isso aí é só sua, é uma outra palavra que ela usou. Eles gostam de usar lá. Mas é isso mesmo, essa é sua interpretação. Tudo que é? Relativo, obrigado. Tudo é relativo. Eu falei, mas moça, se um pintor chegasse aqui e você falasse, eu quero a minha casa azul, pinta azul, você mostra a cor para ele, e ele vem e pinta rosa, o que você vai falar? Você vai pagar ele e falar, é relativo mesmo, é a mesma coisa. Ela falou, não, mas não é bem assim, mas você está mudando o assunto. Eu falei, mudando o assunto? Você que falou das cores? E essa moça tinha a minha idade, por volta de 40 anos, falando essa. O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Eu falei para ela, eu somente tenho uma coisa para te falar. Deus é santo, Deus é justo, e Deus nos expressa pela palavra dele a verdade absoluta. Se você crê nisso ou não, isso escolha a sua. Mas existe pecado e Deus julga o pecado. Mas Cristo foi julgado no nosso lugar. Você não precisa ir ao inferno porque Cristo morreu por você. E o que ela falou? Ela falou, não, mas é isso mesmo, vocês sempre falam isso. Vocês sempre são dogmáticos. Eu falei, mas... eu falei para ela rindo um pouquinho, não querendo zombar muito, deixar ela ofendida, mas eu falei, existe verdade, existe erro. O mundo seu é uma fantasia, isso não existe. Uma coisa pode ser branca, outra é preta. Isso é fato. Né? Aí ela já estava nervosa. Eu falei, não, tá tudo bem. Obrigado por seu tempo. Aí ela já mudou o tom. Não, eu gosto de escutar o que os outros têm para falar, a ponto de vista do outro. Eu acho que vocês estão fazendo é muito lindo. Tchau. Que coisa. Mas então, nesse caso, não perca muito tempo. Nem se pode, né? Como que vai perder tempo com essa situação? Ok? Amém? Vamos orar?